queria começar falando da inteligência artificial hoje, né? Ela é vista com muito receio, né? Em várias áreas, né? Como uma ameaça, alguma coisa do gênero. Na música, a mesma coisa, né? E, e, e você, na verdade, no disco, você usa como, você aborda, né? Não só aborda o tema, como você utiliza isso, né? Tecnicamente e também fazendo dueto. Então, você vê a inteligência artificial como uma aliada? Como que você, dentro da música, ou como que você vê isso? Olha, assim, existem umas coisas que a gente não tem como evitar. E a inteligência artificial, esse programa da inteligência artificial é uma dessas coisas. Eu sei que existe, como você falou, receio de que forma isso vai ser usado e tal, mas é uma coisa que os governos, sei lá, quem tem que fazer as leis, que cuide disso. Agora, a inteligência artificial, vamos colocar assim, chegou para mim assim, ela é pouco tempo, até pouco tempo não era ainda uma realidade. Aí eu comecei a fazer o disco, esse disco ele já é projetado faz tempo, tem 1 ano e meio que a gente está fazendo esse disco. A ideia inicial era fazer um disco só eu mesmo e o Júnior Freitas, que ele é multi-instrumentista, tem um estúdio, ele grava, e a gente fazer só a gente mesmo. É um projeto que eu pensei ainda na pandemia, logo depois de 2021, 2022, eu pensei e fiz as canções, e a gente foi começar a gravar. No que começou a gravar, ele um dia me chamou e falou, olha, existe um caminho que a gente pode, se você quiser, a gente pode trazer para a produção. Aí falou da inteligência. E começou a me mostrar de que forma a gente poderia usar. E eu comecei, então, a conviver com a inteligência artificial a nível de parceria. E eu te garanto o seguinte, primeiro assim, eu vejo como aliada, assim, é uma aliada. E depois assim, não tem como, Adriana, não tem como evitar esse tipo de coisa. Isso a inteligência artificial está aí, ela vai ficar aí, cada dia mais, em todos os segmentos, isso é uma opinião minha, e acho que eu não estou errado, em todos os segmentos da vida das pessoas. Então, tem que se ver ela como um aliado, de que os receios eles têm que ser superados de outras maneiras, porque tirar a inteligência artificial fora, acho que não existe mais como. Você faz até dueto, né? Em 2 faixas, né? Sim. Como que foi fazer esse dueto com essa inteligência artificial? E se isso também não abre... Aí vou fazer uma pergunta instigando aqui você. Se não abre uma discussão, um debate de você deixar de usar voz, né, de uma cantora e usando uma voz de inteligência gerada por inteligência artificial. Está tirando, vamos dizer assim, o lugar de uma pessoa que podia estar cantando com você. Cara, eu penso assim, eu acho que tirando eu acho uma coisa, acho meio exagero, porque veja bem, eu não ia fazer com pessoa nenhuma, começa por aí. Então assim, é muito divertido, foi muito divertido. Uma pena até que eu não tive, eu já tinha prazos estourados na produção, que a gente ficou 1 ano e meio, eu tinha assumido alguns compromissos com o final do trabalho. Então, quando a inteligência entrou e depois não você tem que ter tempo, você tem que ter tempo para lidar com ela. Eu poderia ter feito muito mais coisa e cantar foi muito divertido. Por exemplo, na faixa 1, Seres Humanos, a primeira parte da música ela é falada. Eu, na verdade, só canto o refrão. Então, eu ia falar, por exemplo, eu mesmo ia falar. Então, eu ia convidar um amigo para falar, uma pessoa. Aí eu pensei assim, pô, eu já tive discos meus do passado que eu fiz canções assim, eu falando. E conheço outros colegas meus do Brasil que já fizeram várias canções falando e entra cantando. Aí, quando pintou a oportunidade, a inteligência pode fazer isso? Claro que pode. Aí eu tinha tanto a voz masculina como a voz feminina. E o propósito é que seja que as pessoas percebam que é um programa, é uma inteligência artificial que é um programa, é um computador, não é uma pessoa. Por isso até que ela fala daquela maneira. E a ideia foi muito boa, porque a faixa 1 é quando eu falo dos seres humanos, porque a ideia do disco é como se fosse uma coisa assim, eu estou fazendo uma análise dos seres humanos, um olhar meu sobre os seres humanos. O que está acontecendo? O que as pessoas
o que eu estou vendo? Porque meu trabalho foi esse, de olhar para as pessoas e fazer as canções. E eu ando meio assustado com alguns comportamentos, com algumas inversões de valores do ser humano de um modo geral. Então seria muito proveitoso que a inteligência artificial, uma coisa robótica, viesse para dar uns palpites. E tinha muito a ver com a minha proposta do disco. Com respeito a cantar, que foi lá na música, no ponto, lá na última faixa, que é um bonus track, a música, que é uma música minha e da Bárbara Eugênia, eu queria botar uma voz ali, um dueto. Eu falei, será que ela faz? Faz. Então, aí, quando fizemos, o Júnior Freitas falou, você acha que isso não ficou meio cômico, não sei o quê? Eu falei, não, ficou lindo, ficou maravilhoso. E é o que eu penso. E ela também toca no disco. A inteligência toca piano, a inteligência toca percussão, toca contrabaixo. Quer dizer, masterizou todo o disco, ajudou na mixagem. Então, é uma aliada. Eu acho que não tem que ter receio. E outra coisa, sabe, Adriano? Com receio ou não tem como parar isso. Sim. Ver como que vai utilizar a favor, né? Acho que é isso. Eu acho que vai ser utilizado no seu trabalho, vai ser utilizado no meu, vai ser utilizado na ciência, em todas as maneiras. É o que eu vejo. Eu, inclusive, tinha duas coisas que eu, mais jovem, pensava que eu não fosse ver em vida. Eu estou com 75, à beira de 76. Em agosto eu faço 76 anos. Eu achava que eu não fosse ver, isso é uma opinião minha, tá, gente? A piora do ser humano como comunidade. Antigamente eu pensava assim, primeiro eu achava que eu não ia passar dos 35, eu acho que eu morria antes. No 35, 40 eu estou indo. Aí estou com 75, mas eu achava lá atrás, se eu ficar velho, o ser humano vai ser leve, ele vai ser zen, ele vai ser... Aí não, virou tudo uma polarização, uma loucura toda, por isso é que eu fiz a canção DNA, estamos caminhando para o abismo da involução. Tá? Eu penso assim. Então, já que está assim, eu acho melhor aceitar a inteligência artificial. Às vezes a inteligência artificial pode ser muito mais útil, e vai ser, do que as pessoas que têm esse receio. Para que receio? Por isso que eu botei na capa do disco. Seres humanos e a inteligência artificial. O que eu quis dizer com isso? É junto, é parceiro. Eu fui uma pessoa que saí lá de Goiás, muito jovem, fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro também muito jovem, para tentar esse negócio de música e tal. E cheguei no Rio, as coisas deram certo para mim de uma forma até rápida. E eu era totalmente careta, o cara totalmente careta, totalmente voltado para o trabalho. Aí depois, lá para os 27, 28, 29, eu andei meio desencantado com algumas coisas, fiquei muito na boemia. E quando você vai para a boemia, você tem uma vida muito... Você maltrata muito o seu corpo, você usa coisas, você bebe coisas, você faz... de uma certa forma, você se envenena na boemia. E baseado nisso, e também numa crença minha mesmo, de intuição, diga, acho que eu não... Até conversar com alguns amigos meus que já partiram, também, colegas meus de profissão, diga, acho que eu não bato 40 e tal, essas coisas assim, mas era mais um pressentimento. Por causa dos excessos, né, que você falou da boemia, de beber, usar droga. Usar droga, que foi esse período que você... Sim. Isso foi quando você já tinha alcançado sucesso, sim. Não, né? Você já tinha... Na verdade, assim, meu sucesso junto ao público, ele veio muito cedo. Veio, né? Ele veio muito cedo. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Ele veio muito cedo e eu com 22 para 23, eu já era um cara muito conhecido no Brasil, um dos maiores caras que vendia disco, que tocava em rádio e tal. E eu trabalhava muito, fiz grandes amizades no meio, as pessoas me ajudaram bastante. Fiz umas composições que foram boas, fiz bons discos, e ao fazer bons discos tive a chance de fazer muito sucesso. E viajei muito, trabalhei muito. Acho que essa intensidade. Em 77, quando eu faço o projeto Filhos de José e Maria, porque eu achava que eu tinha que trazer um projeto novo para as pessoas, porque eu sou da opinião que quem repete fórmulas não faz arte, faz negócio. E eu achava que eu estava em 76, quando lancei o disco Histórias e Pensamento, de cara, eu estou repetindo uma fórmula, eu estou fazendo uma coisa que eu já faço há 4 anos, 5 anos,
Você fica fazendo aquilo para se manter na parada, para vender o disco, que é o que as gravadoras, na época, hoje as gravadoras não têm a mesma força de antigamente, mas é o que a gravadora quer, que você faça um disco que eles vendem, que eles ganham dinheiro e tal. É um comércio. E eu, de repente, aquilo estava me incomodando. Estava dando certo? Estava. E eu falei, eu vou arriscar. Mas a intenção de fazer o Filho de José e Maria era fazer uma coisa maior, melhor, que também desse certo. Só que não deu, as pessoas foram contra. Eu fui muito bloqueado, como se fala hoje na gíria, eu fui bloqueado de todas as maneiras. Você foi censurado, não tocava em rádio. Não tocava em rádio, pessoas não programavam em show, a igreja disse que ia me excomungar. Ele chegou a excomungar você, de fato? Não sei, eu não levei isso, eu não quis, não me interessei muito. Não foi checar se tinha. Não fui checar. Eu até antigamente dizia, Adriana, que as pessoas perguntavam, mas isso influiu na sua vida? Eu dizia, não, que nada, isso não interferiu em nada. Mas depois, pensando bem, se eu fui excomungado, interferiu sim, porque, cara, desandou, o negócio desandou de tal modo, pode ser a tal da excomunhão. Os caras me excomungaram, a coisa desandou. Então, aquele disco, eu esperava uma coisa e ele aconteceu uma coisa totalmente o contrário, e era um tremendo de um disco, muito bem gravado, tanto é que agora, quase 50 anos depois, ele é descoberto e as pessoas respeitam muito ele. Então, eu tinha feito uma coisa profissionalmente boa, de uma forma séria. Tá certo que a gente já tomava uns vinhos, já dava uns tapas no fumo e tal, mas eu era assim, mais de forma recreativa, né? Mas aí de repente, como aquele desandou, todo mundo ficou me bloqueado para todo lado, eu fui para a boemia, enchi a cara, cheirei todas, aí, foi, sabe, né? A vida desandou mesmo e pronto. Até que uma hora eu falei, isso não sou eu. Qual que foi a redenção? Qual foi o trabalho que você viu como uma redenção? Eu acho que a minha própria história, do que o próprio filho de José e Maria, ele de uma certa forma, ele me tirou de um lugar e ele me trouxe para um outro lugar. Eu acho que o Odair José hoje, o de hoje, não existiria sem o disco Filho de José e Maria. A coisa aconteceu assim, depois dessa confusão de 77, eu faço um outro disco em 78, que é um disco muito bem feito, com algumas sobras do Filho de José e Maria. Houve naquele período, nas gravadoras, nas produções, de um modo geral, tipo assim, cuidado com ele, não deixa ele pensar, não deixa ele fazer, vigia ele para ele não fazer outra besteira como fez aquele, que não era uma besteira, era um puta de um disco. Mas as pessoas queriam uma coisa, como eu te falei, repetição de fórmulas. E em 79 eu já fiz um disco que já fez muito sucesso. Eu fiz um disco que tive música em tema de novela da Globo, as músicas tocaram muito no rádio. Mas aí eu comecei a fazer discos não tão bons, sobre o meu ponto de vista, porque fazendo discos, repetindo formas, discos não pensados. Os discos vendiam. E eu voltei a fazer show, mas não da mesma forma, e eu mesmo não estava muito certo daquilo. Aí o que acontecia? Você viajar, o Brasil é muito grande, você vai para qualquer lugar. Nessa época que eu estou falando, não tinha esse negócio do celular, que você está no palco, o cara filma. Hoje, onde você vai, o cara te pega. Besteira que você fizer está ali, virtude ou defeito está ali. Então, naquela época, a gente fazia uns shows de qualquer jeito, muito, muito doidão e tal. Ainda bem que ninguém filmou nada disso. Então, aos poucos, eu fui percebendo nos meus shows um público mais jovem. E aos poucos também eu fui percebendo, o público mais jovem chegava por conta do Filho de José e Maria. E eu que tinha medo do disco, eu nem falava sobre o disco, de repente as pessoas, você não toca as músicas do Filho de José e Maria, você não toca, às vezes eu era parado no aeroporto por um rapaz jovem, 15, 16 anos, 17 anos, para falar do disco. Né? Às vezes me lembro de um lance que eu estava no término de um show em algum lugar, chegou uma mulher ainda jovem, de uns 40 anos, vinha andando até a mim para fazer uma foto, uma coisa assim, depois do show. Ela vinha com um adolescente. Aí quando ela chegou, achei que ela queria falar comigo. Ela falou, não sou eu, ele quer falar. Era o filho de adolescente, de uns 16 anos. Por conta do filho, é que o meu marido tem um disco lá, ele achou esse disco e é louco por esse disco, que é o tal do Filho de José e Maria. Então eu descobri que os jovens foi que está trazendo esse disco de volta. E por outro lado, você falou da redenção, assim, os outros, eu percebi que eu tinha músicas muito fortes, que o meu repertório é muito forte.
Como eu vi dizer uma vez, vi o Zeca Pagodinho falando em algum lugar, que, bicho, eu faço tudo errado, mas no final dá certo. Então, assim, eu falei, cara, eu fiz um monte de coisa errada e o repertório está aí, as músicas têm 50 anos, elas estão aí, existem, elas têm uma importância, elas têm uma relevância. E tudo isso me fez repensar o meu trabalho e a minha vida. Era algo que eu ia perguntar para você, e acho que a curva é essa. O filho de José e Maria, ele tem esse papel ali mais no passado né, da polêmica e como ele atingiu sua carreira na época, mas também ele é uma peça importante para você virar esse artista cultuado, cult, né, que a gente chama, pela essa geração mais nova. Então, foi graças a esse trabalho que a geração mais nova, quer dizer, você renovou o seu público através desse trabalho, né? Quer dizer, e tem um lance, já que a gente está falando desse disco, eu não sei o que está no livro, mas está, só como informação, está saindo um livro agora, era para ter saído agora, sair agora em julho, parece que ele ficou para agosto, por questões de logística lá do livro. É um livro que vai falar só sobre o filho de José e Maria. É um livro sobre o disco, que eu acho que é uma coisa meio rara, né? Você tem um livro falando de um disco. Então vão lançar um livro falando do disco. Eu acho que claro que tem participação minha, porque eu dei entrevista para as pessoas e essas entrevistas devem estar lá no livro. Eu não sei qual é o conteúdo do livro, mas eu sei que é um livro que pegaram pessoas que ainda estão vivas, que participaram do disco, pegaram a opinião de críticos da época, críticos recentes. Então, você vê, é um livro que vai falar de um disco, né? É interessante. E o que eu percebi depois sobre esse disco, hoje, olhando, é o seguinte, na verdade, ele é tremendo de um disco, ele é muito bem gravado. Você coloca ele para tocar, ele é de 77, 47 anos depois, você vê que aquilo é uma coisa que é difícil fazer. E, na verdade, o disco, ele não é bem... A igreja disse que eu estava me excomungando porque seria uma blasfêmia, que eu estaria brincando com a vida de Jesus Cristo. Não é nada disso. A história, as músicas, elas têm um outro sentido, elas fazem uma outra leitura, uma coisa muito mais séria do que apenas uma blasfêmia. Uhum. Tinha uma crítica mesmo, né? Exatamente. Há conceitos, há situações que a sociedade vive, que ignora. Eu tenho nas minhas letras, na minha forma de escrever, uma coisa que até hoje, nesse disco mesmo que eu estou lançando agora, continua, que eu estou sendo coerente comigo, desde o início, que é bater nessa hipocrisia, nessa coisa, nessa falsa moral que a sociedade tem desde quando o mundo é mundo. Então, por exemplo, quando eu fiz a música Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que o cara se apaixona por uma prostituta, por uma garota de programa, no caso de hoje, que vendeu horrores, foi um sucesso absurdo, é um clássico. Hoje eu canto ela no show, todo show, não tenho como tirar ela de show. Eu canto, ela emociona pessoas de 10 anos a 100 anos. Então, quando eu fiz, foi um pandemônio, porque cheguei até a ser chamado no departamento da censura. Foi a primeira vez que eu estive numa censura do governo. Eu recebi uma carta através da editora, que a música era editada na EUTERP. Na época, o dono da editora, o Sr. Vicente Maggioni, mandou entregar uma carta para mim, que eu tinha que comparecer no departamento do Rio de Janeiro, lá no departamento. E eu fui lá conversar com o cara. Eu estou falando para você ver como é que a sociedade é. Fui conversar com o cara queria saber para mim de onde eu tirava a frase, eu vou tirar você desse lugar, porque ele achava, ele falou para mim, ó, a música não passou pela censura aqui, mas não vai, né, voltar atrás. Quer dizer, você não era um compositor que a censura sabia nem que você existia. Então, mas não é de bom tom nesse momento você fala uma música dizendo eu vou tirar você desse lugar. Eles estavam achando que era remeter ao quê? Ele estava achando que eu estava me referindo ao governo de uma forma, por parábolas, de uma forma... É o que se fazia, né? Eu falei, não, o senhor está muito enganado, não, eu não estou falando do governo, eu estou falando do amor de um cara por uma prostituta. Ele, como? Ele ficou horrorizado. O senhor está falando o quê?
Eu falei, então, eu estou dizendo que o cara vai a um bordel, a uma casa noturna e se apaixona por uma moça, uma garota que está lá. Eu falei, tem garotas maravilhosas, tem mulheres lindas, maravilhosas. Ele, como? O cara foi ficando horrorizado. Ele ficou e mais falou, horrorizado. é muito pior do que a gente pensava. Foi o que eu ouvi do cara. O que o senhor está falando é um absurdo. Aí ele falou assim, e a partir de agora, toda música, todo disco que eu for fazer, não será gravado antes da gente olhar. E a partir daí, eu tive a censura do governo como parceiro, porque tudo que eu fazia tinha que ir para lá, e tive várias músicas que eles não deixaram passar, como a Pílula que eles proibiram, e foi proibindo tudo. Enfim, é a sociedade que você está falando, essa coisa hipócrita, essa coisa... Foi a música que colocou você visado pelos censores, então. E foi a música que me fez ser conhecido no Brasil, porque foi o compacto mais vendido da época. A música foi em primeiro lugar quase um ano inteiro. Você lembra quanto foi a vendagem dessa... Olha, Adriana, essas vendagens a gente como artista, você nunca tem a precisão disso, então existe muita hipótese. Mas na época até se fez uma matéria, eu soube uma matéria, um meio de comunicação fez uma matéria sobre o sucesso dessa música. Eles iam para a rua perguntar às pessoas, você tem o disco, vou tirar você desse lugar, um compacto, tá? É um compacto. O cara, tenho, mas você tem vitrola? Não, eu comprei o disco para quando eu tiver uma vitrola. Então, se foi feita uma pesquisa na época que tinha vendido 3 vezes mais discos do que a existência de vitrolas no Brasil. Eu lembro de ter visto essa matéria. Foi um absurdo. Então, dizem que vendeu mais de 1 milhão de compactos só naquele ano. Nossa. O maior vendedor de discos do Brasil, que era o Roberto Carlos, né? O cara que sempre vendeu mais, vendia 200 mil, 300 mil cópias. Então, quer dizer, um sucesso absurdo que o cara da censura achava, isso não pode. Quer dizer, pode. Até porque também quando eu cantei a música na gravadora, eu estava de saída da CBS. A CBS era a grande gravadora do Brasil. E eu estava na sala com o Raulzito e outras pessoas, Raul Seixas, né, Raulzito. E eu cantei a música para o meu produtor, que era o Rossini Pinto. Cantei, ele falou, nossa, que horror, não pode gravar isso não, isso não vai dar certo. O Raul deu força, outras pessoas deram força, deixa ele gravar, pô, a música é boa. E o próprio diretor não queria que gravasse, porque ele tinha também esse receio de que não fosse dar certo. Cara, a música estourou sozinho, não precisa não ser trabalhada. Eu vou tocar no assunto que você já falou várias vezes, mas queria retomar aqui. Que até era usado de uma forma até pejorativa, que colocava você e outros artistas como bregas, né? Naquele contexto que a gente está falando de, né, anos 70 e tal. Porque, na verdade, vocês não eram não faziam parte da turma dos engajados, vamos dizer assim. E isso, acho que talvez até os intelectuais que colocaram esse título em vocês, né? Você e outros artistas. E não faz muito sentido porque vocês, assim como você, outros tocavam em temas sociais, inclusive, só que vocês não faziam parte daquela turma, vamos dizer assim, da MPB, engajada e tal, mas vocês tinham um papel social ali dentro da música. E eu sei que você não, obviamente, e com razão, você refuta esse tipo de título, de brega, porque porque tem esse caráter mais pejorativo. E eu queria entender, foi a intelectualidade que colocou vocês nesse rótulo e por qual motivo você acha? Porque eles viam vocês, esse pessoal mais engajado, viam vocês como alienados, sendo que a música não era alienada, de fato. Se você for ver a letra, não era. Olha, eu acho isso muito mais complexo do que uma resposta simples, porque, primeiro, a palavra brega, todo mundo sabe, define uma coisa de mau gosto. Né? E gosto musical, cada um tem um, então já não tem lógica. Agora, a palavra brega em si, isso é uma opinião, eu não gosto de rótulo, tá, Adriana? Seja ele qual for. Seja, qualquer rótulo eu acho que é desnecessário. Ele não soma, ele não ajuda em nada. Ele não define o trabalho de ninguém. Tem outros colegas meus que gostam de rótulos, mesmo se rotulam. Agora, o que acontece é assim, o brega, eu acho que no Brasil ele veio, não foi bem dessa intelectualidade, porque nos anos 70,
você colocou a palavra da alienação musical. O que acontece assim, a leitura é assim, existem músicas mais simples, de acordes mais simples. Existem vários estilos de músicas, de você fazer música. Existem outras que você trabalha melhor os acordes e tal. Por exemplo, eu poderia, quando tive a opção de virar compositor, de virar músico, eu poderia, por exemplo, assim, vou fazer as músicas igual do João Gilberto, vou fazer uma música igual do Luiz Gonzaga, vou fazer... Eu achei que eu tinha que fazer uma coisa que é muito menos alienado e é muito mais difícil. Inclusive eu disse isso que eu estou dizendo para você, eu disse para o ministro da Casa Civil, Golbery Couto Silva, quando eu fui levado por uma pessoa fora da agenda dele, eu não sabia nem que ia falar com ele, eu estava em Brasília fazendo um show, e o cara falou, olha, fica aí, se você puder ficar na segunda-feira, eu tenho acesso a uma pessoa, não me disse quem era, que pode te ajudar. Eu tinha uma música chamada A Primeira Noite de um Homem, que estava travando um disco meu na gravadora, porque naquela época fábrica, fazer vinil, precisava ser liberado, eu era um cara que vendia muito disco, a gravadora precisava do meu disco no mercado, e essa música, A Primeira Noite de um Homem, onde eu contava a primeira vez que o cara vai ter uma relação sexual com a mulher, ele não sabe como é que funciona aquilo, ou com a mulher, ou com o parceiro, seja como for, a primeira vez que a pessoa vai ter uma relação sexual, a primeira noite de um homem, e eu ia descrevendo isso da minha maneira, com minhas crônicazinhas, e ela foi proibida. E o disco parado, eu já tinha a pílula proibida, já tinha um monte de coisa proibida. Então, eu já era mal visto lá pelo pessoal do departamento. Aí esse cara falou, fica em Brasília que eu vou te levar no lugar tal. Aí eu fui. E na ocasião também, aí, quando eu vi, de repente, eu estava na sala com ele, do Golbery. Ele tinha um acesso, ele conhecia, eu vi que eles tinham um conhecimento, os dois, e me colocou lá, também estava um advogado junto, para tentar liberar a pílula, que era proibida, porque a pílula nunca foi liberada, as pessoas não sabem disso, mas ela foi proibida, ela foi lançada, livre, e um mês depois, 15 dias depois, ela foi proibida, ela já era sucesso, e nunca mais foi liberada. Eu não podia cantar no Brasil em lugar nenhum, nem na América Latina, porque isso era tudo muito enganjado. Todos os países da América Latina que eu gravei em castelhano, ela também era proibida. Então, o que acontece é assim, para liberar a pílula e para que liberasse a primeira noite de um homem. Eu vi dois argumentos, ele falou, primeiro não é comigo, é com o pessoal, mas eu vou dizer o que acontece o seguinte, eu conheço, sei quem é o rapaz, assim, o que acontece é assim, a pílula não vai ser liberada porque existe um projeto do governo em distribuir anticoncepcionais gratuitamente em hospitais para que as pessoas não tenham tanto filho por aí. E não pega bem um cara ficar dizendo para de tomar a pílula quando a gente quer que as pessoas tomem. Aí vem o negócio da alienação que você falou, da importância das músicas. Eu virei para o general e falei, se o senhor me permite, deixa eu explicar uma coisa. Eu atinjo o público com o meu trabalho, exatamente o público que vocês querem atingir, para ir tomar, que vocês querem convencer para tomar a pílula. E esse público, ele é muito difícil, porque é muito mais difícil, Adriano, você fazer uma música para as pessoas mais simples, para elas aceitarem o seu recado, do que para um cara letrado. Porque o letrado ele entende, ele é intelectual, ele sabe o que está acontecendo. Então, acho que nós que fizemos música para o povo, somos muito menos alienados do que o cara que faz música para intelectual. Então, isso já tem uma inversão de valores enorme. Então, eu falei para o general, se deixar minha música tocar, talvez ajude o projeto, porque eu vou desmistificar esse negócio do anticoncepcional. Eu vou mostrar para o povo que a pílula não é coisa do diabo, é coisa do bem. Tal. Então, deixa a minha música tocar. Não pode, está proibido. O projeto deles foi um puta de um fracasso e a música mesmo proibida foi um grande sucesso. A outra coisa, A Primeira Noite de um Homem, também o que eu ouvi foi o seguinte, falei, onde eu posso mexer para liberar isso aí? Porque eu só estou contando um fato, não pode contar esse fato. Qual era o fato? Apenas eu estou relatando a primeira vez que o cara faz sexo. E está proibido? Está proibido a ideia, não pode mexer em nada. Então, se isso é fazer música alienada, eu não sei o que é a outra. Porque eu acho muito mais fácil fazer uma música complicada que ninguém entende, do que fazer uma de 3 acordes que todo mundo entende, porque isso é raridade. Com respeito ao negócio do brega, essa palavra brega, ela começa a depois você tem razão assim, as pessoas, o Tom Jobim já falou isso uma vez e isso é claro, fazer sucesso no Brasil é um problema, porque todo mundo tem inveja de quem faz sucesso, é uma encrenca. Então, se puder, nego taca a pedra mesmo e tal. E quando, no meu caso, como compositor, que
porque eu quero fazer assim, eu vou pegando temas, coisas que tem que ficar debaixo do tapete, não fala disso, não fala daquilo. Você falou, tem a música da Empregada, por exemplo, de 73, que a Rita Lee com o Paulo Coelho fez a brincadeira, é o cantor das empregadas. Acho que eu nem era. Acho que ninguém nunca entrou num quarto de empregado e viu um retrato meu na parede, via outros, eu não. Mas eu fiz uma canção chamando a atenção das pessoas, porque não existia uma profissão no Brasil naquele momento para empregado doméstico, ela não era profissão. O governo não reconhecia como profissão e a sociedade, as pessoas, muito menos. As pessoas tinham aquilo ali como uma agregadazinha, sem horário, sem direito, sem nada. Então eu fiz a canção para chamar a atenção. Fizemos um show no Rio, fizemos um show aqui em São Paulo para chamar a atenção das pessoas que aquilo estava errado. E isso só foi se resolver 40 anos depois, se eu não estou errado, no governo da Dilma Rousseff. Então isso é ser alienado, isso é ser brega. Agora, o brega, na verdade, eu acho que vem muito de uma novela da TV Globo. Tá? Eu acho que muita gente tem um resumo para brega, um fala que é por isso, por aquilo, outro sabe que a música é... Brega é o seguinte, primeiro existe as pessoas começaram essa polarização. Eu acho horrível. Eu acho horrível a polarização entre as pessoas, seja no futebol, seja na política. Não tem que ter polarização. A polarização na arte é pior ainda. Então, não, eu prefiro esse aqui, eu prefiro aquele ali. Cara, você prefere o que é bom, o que é ruim, o que você gosta, o que você não gosta. Mas a minha música pode não agradar você, mas agrada o outro. Então tem que ser respeitado. Agora, aí quando começou a falar, de que forma a gente vai achar qual é esse pessoal? Aí é brega, como você falou, não faz parte da MPB? Não, a gente não faz parte, a gente sabe. Por exemplo, no meu caso específico, as minhas músicas elas são simples, e eu faço questão que seja. Eu não quero complicar elas hora nenhuma. Eu quero tocar uma música que eu toco que qualquer pessoa entenda. Não precisa ser letrada para entender. O Ivan Lins deu uma entrevista em que ele fala que hoje ele tem que, uma música dele, as músicas dele tem que tocar 20 mil vezes no streaming para ele ganhar R$1. E você é um grande vendedor de discos. Como que você vê isso hoje? Tem uma mudança para o artista drástica ou você sempre fez show? Então, eu acho que o show ainda é hoje a principal fonte de renda para o artista. Então, eu queria saber, de fato isso? Muda para você? O que muda para você em relação à remuneração, em relação, né, ao que toca, aos dos seus discos? Olha assim, um abraço para o Ivan, um cara, um doce de pessoa, Ivan Lins. Eu vi falar que ele deu uma entrevista em algum programa e fez um comentário a respeito disso. O direito autoral no Brasil, com respeito a quem cuida dele, desde quando eu me entendo como compositor, ele sempre foi muito mal, o compositor sempre foi muito mal remunerado no Brasil. Eu não sei porquê, acho que o processo de distribuição dos pagamentos de royalties no Brasil, eles são totalmente... Existem outros países até piores, existe, mas existe países, por exemplo, um cara que faz um sucesso, uma música, na América do Norte, nos Estados Unidos, ou na Europa, na Inglaterra, ele faz um sucesso na vida, ele ganha uma fortuna, não precisa fazer mais nada. No Brasil você tem que fazer um sucesso por mês para você ser remunerado. Já era ruim assim, já não era tão bom na época do disco, do LP, do direito autoral através das gravadoras. Agora com o stream, esse negócio de plataforma, essas coisas, e tantas coisas, caiu muito mais. O Ivan está certo, você tem que tocar milhões de vezes para receber R$1. Agora, o que acontece, dá para o cara viver do direito autoral, o cara que tem um repertório grande? Dá para o cara viver. Eu, por exemplo, eu tive um exemplo sobre isso na pandemia, por exemplo. Você falou, show, eu sempre fiz show. Vou contar um detalhe para você. Quando eu gravei o meu primeiro disco na CBS, a música fez sucesso e eu precisava de comprar um carro, uma coisa assim e tal, eu pedi para falar com o presidente da empresa que eu queria um adiantamento sobre o que eu ia receber, que o disco estava vendendo. Eu fui lá, conversei com o cara, muito jovem, e ele me atendeu o pedido, mas ele fez questão de me passar na cara o seguinte, o disco é um cartão de visita para o senhor ir fazer show.
senhor não fica aqui pensando que vai ficar rico, que o senhor vai fazer a vida do senhor aqui em cima de royalties de gravadora, que isso não existe. O senhor usa o disco para o senhor poder trabalhar. Tá? E eu nunca esqueci isso. E eu sempre trabalhei, eu sempre viajei muito. Chega uma hora, que, por exemplo, é a idade, ou porque você não é mais o bola da vez, que as coisas ficam difíceis. Mas se você tem como trabalhar, e às vezes você não tem fisicamente como ir fazer show, e fica difícil. Mas eu ia falar assim, na pandemia, que não teve show, eu descobri uma coisa que eu não sabia, sobre a minha própria obra. Falei, pintou a pandemia e tal, vamos mexer nas reservas, a pouca reserva que você tem, porque agora vai ter que mexer na reserva, não está entrando nada. Eu descobri que o meu direito autoral sustentava a minha e a minha família. Porque eu tenho uma obra muito grande. Então eu falei, ixi, está tranquilo, estou conseguindo viver do meu direito autoral. Mas mesmo assim, agora você imagina se o meu direito autoral fosse lá, na Europa ou nos Estados Unidos. Então o Ivan está certo, a gente é muito mal pago. Qual?